E a Secretaria de Estado da Saúde anunciou hoje pela manhã estratégias de enfrentamento à varíola dos macacos. O Thiago Pires, ele traz mais informações ao vivo pra gente. O que foi definido, quais ações, o que vai ser feito com relação a essa doença, Thiago? Bom dia para você. Bom dia, Marister. Na verdade, resumindo, a mudança de protocolo e a determinação da varíola aqui em Santa Catarina de forma diferente dos outros estados. Eu explico isso daqui a pouquinho, mas antes, só registrando que estava presente o Eduardo Macário, o superintendente da Vigilância em Saúde, e também o João Fuch, diretor de Vigilância Epidemiológica. A reunião aconteceu nesta manhã, esta coletiva, na preocupação, e as palavras e a frase utilizada por ele foi essa: nada de pânico, apenas de alerta. Até porque o Brasil já foi registrado, já tem registrado 813 casos. Só em São Paulo são mais de 500 casos. Em Santa Catarina, o número é menor e, por isso, a questão do alerta e não do pânico. São 32 casos notificados, 6 casos confirmados, 10 descartados e 16 em investigação. A maioria desses que foram confirmados entre 20 e 39 anos e também dos notificados 27 homens e 5 mulheres. Eu estou trazendo as informações para vocês porque hoje, nesta manhã, foi então Santa Catarina atendeu a questão nacional, fazendo com que aqui seja considerada, estabelecida, melhor dizendo, a transmissão comunitária da varíola dos macacos. Enquanto São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal estão com decreto de emergência, aqui ainda não, nada de pânico, mas sim estabelecida essa transmissão comunitária. Mas o que é isso? O que muda? Os protocolos e tudo mais? Quem explica pra gente é o próprio superintendente Eduardo Macário. Vamos ouvir. Não estamos conseguindo mais rastrear os casos na sua origem. E quando isso acontece, significa que nós estamos com transmissão comunitária. Ou seja, o vírus está circulando na população e em risco de transmissão e de novos casos aparecerem. Então, nós estamos aumentando o nível de alerta e aumentando também a sensibilidade do sistema, retirando da definição de caso o vínculo epidemiológico que se tinha de viagens ou de pessoas com o diagnóstico de monkeypox, para ser uma definição mais simples, ou seja, qualquer pessoa que apresente sintomas característicos da monkeypox, principalmente pelas pústulas e das croças que aparecem, as lesões de pele características, elas devem procurar um serviço de saúde para a realização de diagnóstico. Embora a taxa de letalidade seja bem baixa, quase zero, mas ainda existe a preocupação com alguns casos que a varíola pode trazer, que a doença pode trazer algumas questões mais graves. E também o superintendente falou sobre isso. Vamos ouvir. A varíola dos macacos ela é uma doença específica, apesar de não ser letal, ela apresenta o potencial de gravidade, principalmente se ela for transmitida para grupos mais específicos, como crianças, gestantes, pessoas com imunossupressão, mas no geral ela é uma doença controlável, a gente consegue controlar com isolamento e medidas de higiene. Marister, uma outra situação que também foi conversada em relação à vacina para a varíola dos macacos e as tratativas para o LACEN de Florianópolis, aqui de Santa Catarina, também atender e diagnosticar o que não está acontecendo ainda. E o superintendente também respondeu a essas questões. Santa Catarina tem um laboratório central de saúde pública que está totalmente preparado para a realização desses exames. No entanto, os primers, que são as matérias-primas para a realização desses exames, ainda não estão disponíveis no Brasil. Eles estão sendo aprovados pela Anvisa e também serão disponibilizados pelo Ministério da Saúde. Nós já iniciamos a busca desses insumos junto aos fornecedores para que o Estado tenha, em curto espaço de tempo, possibilidade de realização de diagnóstico aqui em Santa Catarina. Até lá, o Instituto Adolfo Lutz de São Paulo continua fazendo os diagnósticos. E para finalizar, nós conversamos com o João Fuch, que é o diretor de Vigilância Epidemiológica, que falou sobre os sintomas. A grande questão é procurar ajuda já no início, inclusive não só para o seu tratamento, mas para não disseminar a doença. E ele respondeu os principais sintomas para a gente. Vamos ouvir. Principalmente febre, aumento dos linfonodos e essas erupções cutâneas. Talvez a principal característica da doença são essas erupções que podem ser isoladas, que podem ser múltiplas. Então, na presença de lesões
importante procurar um serviço de saúde. Lembrando que outras doenças também podem causar essas lesões, mas é fundamental que a gente possa avaliar, o serviço de saúde avalie essas lesões, até para que a gente possa descartar ou não a doença. E claro, acho que a principal medida é isso, você fazendo a suspeita da doença, a gente estabelece as medidas de proteção, ou seja, isolamento das pessoas para evitar o contato, rastreamento dos contatos. Acho que isso é importante. Então, você não cria pânico, você detecta rapidamente os casos, estabelece as medidas de prevenção para conseguir quebrar essas cadeias de transmissão. Então é isso, Maristela. Estabelecendo então o Estado esta transmissão comunitária, significa que não se sabe mais, não se tem o controle do primeiro, daquele que passou para os demais. Agora todos estarão sendo tratados como tal, até que o diagnóstico confirme ou não os casos. Mas o mais importante é a ficar atento aos sintomas e procurar ajuda médica, Maristela, imediatamente, principalmente quando manchinhas começarem a surgir na pele. Fiquem atentos. Cuide de você e cuide do próximo, para que a gente fique apenas no alerta e que a gente não passe para a emergência. Volto contigo aí, Maristela. Muito bom.